Alô, nação rubro-negra, alô, nação, conexão, prof na área, bem-vindos ao canal Conect Fla. Universo rubro-negro do meu, do seu, do nosso Mengão, prof aqui no alto do mirante da praia de Piratininga, na região oceânica de Niterói. Visual lindo para trazer novidades do Flamengo para vocês, já nessa quinta-feira, pós-classificação ontem no confronto contra o Vélez Sarsfield no Maracanã para a final em Guayaquil contra o Furacão dessa Libertadores de 2022. Aqui com esse visu fantástico ao fundo vocês podem ver a praia de Piratininga, lá atrás do outro lado o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor um pouco mais em cima, e aqui a gente tem esse visu da região oceânica. Aqui atrás a gente tem o cantinho onde fica a famosa Praia do Sossego em Niterói, depois a Praia de Camboinhas, coisa linda para falar de Flamengo nesse clima maravilhoso. Flamengo classificado para as finais, para a final da Libertadores, venceu ontem de virada por 2-1, gols de Pedro e Marinho. A equipe argentina do Vélez Sarsfield fez 6-1 no agregado e está na final. E hoje já tem algumas novidades para vocês, tá, gente? A gente confirmou aqui que o Flamengo já está em movimentação através da sua diretoria no Equador para avaliar toda a estratégia que vai ser executada na logística de recepção do Flamengo e eu espero que também da torcida do Flamengo. Muitas críticas foram feitas em relação à final de Montevidéu em 2021, pelo fato de a diretoria do Palmeiras ter chegado primeiro em Montevidéu, ter buscado ali uma melhor organização para posicionar a torcida do Palmeiras, uma melhor logística a nível de setor hoteleiro para o Palmeiras, e o Flamengo resolveu desse ano se antecipar. E representantes da diretoria do clube já se encontram hoje em Guayaquil, estão no Equador para avaliar toda a questão de logística, de hospedagem, centro de treinamento, alimentação, chegada do clube e também, imagino eu, posicionamento da nossa torcida no estádio para a final contra o Furacão. Imagino eu que o Flamengo deva, logicamente, zelar em todos os detalhes de bastidores fora do campo para que possamos ganhar o jogo dentro de campo, tendo, evidentemente, o melhor suporte fora de campo também. Pelo que fiquei sabendo, ainda vou tentar confirmar, mas acredito que é o Gabriel Skinner, membro da diretoria do Flamengo, que está comandando essa empreitada da gestão rubro-negra ao Equador, já para dar os primeiros passos, traçando essa logística da chegada do Flamengo ao Equador em outubro para disputar a final da Libertadores. Bom, outras informações aí bacanas sobre o Flamengo. Nesse jogo contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro do fim de semana, sabemos todos que o Flamengo não conta com Gabriel e Pedro para poder utilizá-los na formação da dupla de ataque. Acreditamos que Dorival escalará novamente o Cebolinha como titular e há uma dúvida de quem entra ali para fazer a função de centroavante, de segundo atacante ao lado do Cebolinha. E pelo que a gente apurou, o Dorival tem aí basicamente 3 opções na sua mente. Uma delas é trabalhar com o Marinho como um segundo atacante, adiantando o Marinho e tentando reforçar um pouco mais o meio de campo, deixando o Marinho para jogar como um falso 9. É uma primeira opção que Dorival pode escolher. Uma segunda possibilidade é adiantar o Vitor Hugo como segundo atacante, colocando mais infiltrado na área para jogar ali ao lado do Cebolinha, abrindo também uma vaga no meio de campo. E a terceira opção, que aqui a grande parte aí dos torcedores com os quais eu conversei está entendendo que é a melhor, é lançar o garoto Mateusão, que foi bem nos primeiros treinos da semana e a gente está esperando as notícias sobre o treino desse dia de hoje para saber qual foi o desempenho dele. E ao que parece, pode pintar como surpresa e pode estrear como titular na equipe principal do Flamengo num Campeonato Brasileiro, fazer o primeiro jogo como titular num Brasileirão com a camisa do Flamengo. O menino Mateusão, talentoso, joia da base rubro-negra, garoto que brilhou muito no Sub-17, jogou agora o Brasileiro Sub-20, fazendo gols pelo Flamengo e quem sabe possa ser o dia da estreia do Mateusão, performando na dupla de ataque com Everton Cebolinha. Notícia que não é das melhores é sobre o Arrascaeta. O atleta vai ser avaliado para que se analise se ele tem boas condições físicas para poder jogar essa partida contra o Goiás. Muito se disse ontem no Maracanã e hoje durante o dia nos bastidores que o Arrasca foi um pouco no sacrifício para o jogo de ontem. Pelo que a gente tinha ouvido e lido na segunda, na terça, na própria quarta-feira, ontem, antes do jogo, o Arrasca estava em plenas condições, havia se recuperado do pisão que tinha tomado
antes dessa partida contra o Vélez agora. E pelo que a gente apurou hoje, o Arrasca não foi 100% para o jogo. Talvez por isso não tenha tido um desempenho tão bom como a gente sabe que ele pode ter, especialmente em jogos grandes, em jogos decisivos. Ontem o Arrasca ficou um pouco abaixo daquilo que a gente sabe que o craque uruguaio, ídolo da nação, pode apresentar em campo. Será reavaliado para que se detecte se tem algum problema, algum impedimento físico, e se assim se entender que tem, ele fica fora da partida contra o Goiás e não seria sequer possibilidade de o Dorival utilizar nem no primeiro nem no segundo tempo. Caso não tenha qualquer tipo de impedimento de natureza física, fisiológica, muscular, Arrascaeta deve ser relacionado para a partida, e aí Dorival tem o grande desafio: decidir se ele mantém a linha que ele vem adotando de entrar com o time misto ou o time do Brasileirão, que seria o time 2 do Flamengo, apenas sem o Lázaro e agora sem Pedro e sem Gabi, ou se ele já coloca alguns titulares para esse jogo de domingo. Eu particularmente acho, até falei com vocês na live que a gente fez hoje mais cedo, que ele deveria ir com a força máxima. Todo mundo que tiver condição física, ele deveria colocar no jogo, que para mim é um jogo muito importante. A gente acha que o Palmeiras faz os 3 pontos contra o Juventude em casa no sábado. Essa diferença sobe para 10 e o Flamengo não pode dar mole. O Goiás é um adversário que nesse momento está num viés de alta muito forte. Vem de 3 vitórias seguidas, 2 fora de casa. Venceu o Atlético Mineiro no Mineirão. Depois venceu dentro de casa o clássico com o Atlético Goianiense e agora venceu segunda-feira fora o Santos na Vila Belmiro. É um time que vem de 4 jogos de invencibilidade. Pouco antes havia empatado com a boa equipe do Avaí, competitiva, aguerrida. Deu muito trabalho para o Flamengo lá na ressacada quando jogamos com eles lá. Então o Goiás é um time que fez 10 pontos de 12 possíveis nas últimas 4 rodadas e tem o artilheiro do Brasileirão, o Pedro Raul, que está metendo gol de tudo quanto é jeito. Então o Flamengo tem que ter atenção, cuidado. Eu acho que o Dorival deveria ir com força máxima nesse domingo, e se for o caso e tiver que fazer uma mescla um pouco mais alternativa, que façam na quarta-feira, pelo menos no primeiro tempo do jogo contra o São Paulo, em que o Flamengo já tem uma vantagem bem razoável, bem considerável na Copa do Brasil. Dificilmente vai tomar uma invertida de 3 gols de diferença no Maracanã, mesmo jogando com um time alternativo. Nesse domingo, um resultado ruim contra o Goiás pode custar o aumento da diferença em relação ao Palmeiras, e aí tornar mais difícil ainda o que já é bastante difícil, que é retirar 7 pontos nesse ainda possível Campeonato Brasileiro, em que a gente ainda tem chances sim de lutar pelo título, mas para tal é preciso ganhar todos os jogos, e esse será um dos jogos mais difíceis do Flamengo nessa caminhada das 13 rodadas finais. O Flamengo tem a sequência dura, são 3 jogos em sequência muito duros: Goiás fora, sem Pedro e sem Gabigol, depois o clássico com o Fluminense, depois o Fortaleza fora, na volta da data FIFA, em que provavelmente o time estará desfalcado dos jogadores que irão servir as seleções, não só a brasileira, mas por exemplo a uruguaia, Varela e a Arrascaeta, né? Também não estarão provavelmente em campo contra o Fortaleza. A data FIFA é na terça, o jogo é quarta. Em Fortaleza não vai dar tempo dos caras entrarem em campo, sabendo que ainda tem jogo sábado contra o Bragantino no Maracanã. Então é uma sequência de 3 jogos muito duros, em que o Flamengo precisa conseguir os 9 pontos para não deixar o Palmeiras abrir. Passando essa sequência, a tabela vira e fica mais favorável para a gente do que para a equipe de São Paulo. Então eu não sei qual será a escalação com a qual o Dorival botará o Flamengo em campo, mas espero que use, dentro do possível, a força máxima. Arrascaeta será reavaliado para ver se tem condições de ser relacionado e de ir para a partida. Espero que ele conte com o Everton Ribeiro, faça, se o Arrascaeta puder jogar o losango com João Gomes, Thiago Maia, Everton e Arrascaeta, Cebolinha com mais um homem de frente, que eu vou cravar aqui, vou apostar que vai ser o garoto Mateusão, e esse moleque deve ter uma chance aí no fim de semana. Mas friso que, pelo que a gente apurou, Dorival está levando em consideração a possibilidade de adiantar o Marinho ou o Vitor Hugo, os colocando um ou outro como um falso 9, como um homem de área, para performar na dupla de ataque com Everton Cebolinha. Valeu, nação! Se tivermos mais informações sobre o mais querido, nessa quinta-feira a gente faz um novo vídeo e traz para vocês por aqui. Por hora, vamos saborear essa classificação do Flamengo para uma terceira final de Libertadores em apenas 4 anos, com a campanha linda, histórica, com recordes sendo quebrados, e curtir esse fim de quinta-feira, uma quinta-feira que aqui no Rio de Janeiro ela amanheceu, ela com certeza vai anoitecer rubro-negra, com a torcida do Mengão vestindo o manto sagrado em todos os cantos do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que nesse Brasil inteiro. Valeu? Um grande beijo a todos, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha esse vídeo, e eu conto com vocês ajudando o Connect Fla, o canal do professor, a subir, quem sabe chegar aos 86 mil inscritos. Conto com a sua inscrição. Valeu? Alô, nação, conexão.